21 deputados que são da comissão, e eles são de vários partidos, mas especialmente, claro, do PT, né, que querem barrar o voto impresso. Deputado Hildo Rocha, MDB do Maranhão. Valnei Queiroz, do PDT de Pernambuco. O PDT que já foi a favor do voto impresso, viu? E mudou de posição só porque o presidente é Bolsonaro. Deputado João Marcelo Souza, MDB do Maranhão também. Deputado Arlindo Quinaglia, do PT de São Paulo. Deputada Fernanda Malchiona, do PSOL, do PSOL do Rio Grande do Sul. Deputado Carlos Vegas, do PT do Pernambuco. Deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Deputado Bosco Saraiva, do Solidariedade. Deputada Perpétua Almeida, do PCdoB também. Deputado Marreca Filho, do Patriota, que é o partido que Bolsonaro queria imaginar, já não vai mais, né? Deputado Professor Israel Batista, PV do Distrito Federal. Deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais. Deputado Márcio Alvino, PL de São Paulo. Deputado Evilásio Júnior, do PSD do Maranhão. Deputado Júnior Mano, do PL Ceará. Deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM Tocantins. Deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso. Esse Fábio Trade é irmão do Mandetta, né? Ou é primo do Mandetta, ele é parente do Mandetta. Não sabia dessa. É parente do Mandetta, do ex-ministro da Saúde, o cara que mandou todo mundo ficar em casa e só fosse pro hospital quando fosse para ser entubado, quando sentisse falta de ar. Deputado Haroldo Martins, Republicanos, do Paraná. Deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia. Deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, né? São esses deputados aqui que lutam contra a transparência, que lutam contra a democracia. Então eu conclamo a todos vocês, vamos para cima desses deputados, vamos nas redes sociais deles, vamos deixar nosso recado, nossa indignação contra esses senhores. Vamos fazer que eles respeitem a vontade do povo, especialmente aqui deputados do PL, do Patriota, do Republicanos, partidos que são base do governo e estão votando contra o governo na questão do voto auditável. Então nós temos que deixar nosso repúdio a essa atitude desses deputados que estão lutando contra a transparência, que não querem que as pessoas possam ter a certeza de que o voto delas foi para o candidato que elas votaram. A questão do voto auditável não é a questão de Bolsonaro, é uma questão de democracia, é uma questão de transparência. Então vamos pressionar esses deputados. Os deputados têm que ouvir a voz da população, respeitar a vontade dos 57 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro, que querem o voto auditável. Então vamos fazer pressão em cima deles, vamos fazer com que eles cedam, com que eles aprovem esse projeto na comissão, para que ele seja votado em plenário e nós possamos sim ter transparência nas eleições a partir de 2022. Quem não quer transparência? Por que esse combate à transparência? Nunca na história observamos os poderes se movimentando com tanta força para barrar transparência. É disso que estamos falando. Parlamentares estão sendo coagidos. Você pega ministros do STF que eram simplesmente para proteger a Constituição, fazendo movimentações políticas, pressionando partidos políticos. Você pega reuniões de presidentes de partidos políticos com ministros do Supremo. Isso tudo à luz do dia, sem nenhum tipo de vergonha. Como é uma pauta que Bolsonaro está levantando, então as pessoas ficam tão cegas de ódio que não conseguem perceber que a nossa democracia já foi pro saco por conta dessa movimentação. Não conseguem perceber que a nossa democracia está entubada na UTI com a pior cepa de Covid que existe. Isso é um absurdo. É um absurdo. E caiu por terra com essa manobra aqui do aumento do fundão. Caiu por terra essa questão do dinheiro. Caiu por terra por causa que a única argumentação que se tinha é o seguinte: que vai gastar muito dinheiro. Aí os caras jogam na cara aqui, ó, vamos barrar o voto auditável e ainda vamos colocar mais dinheiro para manter as nossas campanhas, pra gente permanecer no poder. Provavelmente foi um acordo que fizeram com os ministros do Supremo. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês barram o voto aí e aumentam mais dinheiro para vocês brincarem de política em cima do corpo dos pobres, em cima da população mais carente. E tem um monte de babaca que tá agora, que é de esquerda, que eu não tenho como definir esse indivíduo de outro jeito, como um animal, que fica simplesmente porque odeia Bolsonaro mais do que utiliza... o cara odeia Bolsonaro tanto que ele perde a capacidade de raciocinar.
de analisar a realidade, analisar a sua vida. Aí fica um monte de babaca dizendo, não, que isso é um retrocesso, vamos voltar para a época dos dinossauros, porque voto auditável, temos tanta tecnologia. Tecnologia que não é usada em nenhum lugar do mundo, essa do Brasil. Diga aí, meu irmão. Só em Bangladesh, Butão e Brasil. Só são 3 países que adotam esse sistema eleitoral da forma como é adotado no Brasil. Como nós já falamos aqui semana passada, os partidos que hoje são contrários, eles eram a favor há 4 anos atrás. Por que essa mudança de posição? É claro que tem a ver com a interferência do STF, é claro que tem a ver com a pressão exercida por Barroso, por Alexandre de Moraes. E o que é que tem sido negociado nessas reuniões, né? Para poder, com o que fez que essa mudança repentina, essa mudança de uma hora para outra, em relação ao posicionamento do voto auditável. Né? E o hacker, né, Felipe Barros, divulgou um vídeo com a entrevista com um hacker lá de Minas Gerais sobre isso, falando sobre essa questão que foi muito fácil invadir o sistema do TSE. Então você tem com isso uma fragilidade enorme que coloca em risco não apenas os dados dos eleitores, os dados biométricos, ele disse que teve acesso a esses dados, ou seja, você podia até falsificar uma biometria, fazer com que pessoas votassem no lugar de outras, ou seja, é um sistema frágil, todo sistema de computação, para quem conhece um pouco da área, sabe que nenhum sistema é 100% seguro. Isso que o TSE vende é uma ilusão, é uma farsa, é uma fake news. O Barroso, que gosta tanto de falar de fake news, o sistema eleitoral brasileiro, sobre o sistema eleitoral brasileiro, ele espalha a fake news quando diz que o sistema é totalmente seguro. E o próprio PSDB, que em 2014 tentou fazer auditoria, reconheceu que não era possível auditar e defendeu o voto impresso. Existe uma clara tentativa da perpetuação da esquerda no poder. É uma coisa que Bolsonaro sempre fala. Uma vez a esquerda chegando lá, eles vão entrar pra valer, pra nunca mais sair. O próprio Lula, ele afirma que eles erraram em certo ponto em não ter aparelhado mais o sistema do que o que ele já é. Então, a esquerda chegando lá no poder, realmente elas não sairão mais. E é por isso que o voto auditável, ele está sendo tão questionado por parte desses partidos, entendeu? Você não precisa adorar o presidente da República. Você não pode cair nessa armadilha. Em nome do ódio que você tem a Bolsonaro, você não pode deixar que a democracia seja destruída dessa forma. Porque essa questão do voto auditável, se você for analisar na história, ele não é nem não é nem uma, como é que eu vou dizer, uma bandeira de Bolsonaro. Quem começou com essa questão do voto auditável foi Brizola, muito tempo atrás. E por coerência hoje, o PDT de Ciro Gomes é favorável ao voto auditável. Se ele mudar isso agora, ele só vai, que é bem capaz, mas ele só mostra que ele é louco. Mas assim, o PDT que puxava isso. Há muito tempo atrás, Bolsonaro também lutou, quando foi deputado federal, pela essa questão do voto auditável. Aí o cara fala assim, não, mas ele foi eleito nessa urna aí. Sim, ele foi eleito, mas o que é que tem você querer um pouco mais de transparência? A estrutura da apuração é suspeita, porque você pega todas as urnas, ela vai para um lugar só, todos os chips vão para um lugar só, um computador que na última eleição foi invadido. E você cidadão, que escutou algum esquerdista doente falando que era para o voto ser impresso e você saiu com seu papel, é mentira. Você não vai sair com papel nenhum. É simplesmente, tem a impressora que fica colada do lado da máquina e o papel vai cair lá. Para algum tipo de dúvida, tenha que existir a recontagem. É auditável, tem condições de recontar esse voto.